Olá a todos, eu sou o João e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje eu trago-vos um vídeo de explicação sobre colunas de som. Eu sei que há muita gente que tem dúvidas sobre o que é que deve escolher, que especificações é que deve ter em conta ao comprar umas colunas, então eu quero esclarecer aqui algumas dúvidas frequentes. Vocês, quando vão a alguma loja, deparam-se sempre com algumas questões, por exemplo, se é um sistema 2.0, 2.1, 5.1 ou até mesmo 7.1, há outros, mas estes são os mais comuns. A diferença entre eles é que um sistema 2.0 são apenas duas colunas, um sistema 2.1 são 3 e um sistema 5.1 são 6. Mas porquê o ponto 1? O primeiro número é sempre direcionado aos satélites, às colunas que ficam à vossa frente. E o ponto 1, neste caso ponto 1, normalmente é o subwoofer que transmite a frequência grave. Portanto, colunas 2.0 é basicamente isto, são duas colunas, normalmente de duas vias pelo menos, eu já vos explico mais à frente o que é que são as vias, e essas duas colunas vão transmitir todo o espectro sonoro, desde as frequências mais graves até às frequências mais agudas. Um sistema 2.1 tem duas colunas separadas que transmitem só os médios e os agudos, e o subwoofer é que toca toda a frequência grave, que é aquela caixa maior à parte. No 5.1 é a mesma coisa que o 2.1, mas com mais colunas de satélites. Normalmente 5.1 é mais usado para, por exemplo, sistemas de cinema em casa, onde vocês podem posicionar uma coluna no centro, duas de lado e duas atrás de vocês para terem a experiência toda como se estivessem num cinema. Agora, vias. Qual a diferença entre uma coluna de uma via, duas vias, três vias ou até mais? Então é assim, uma coluna de uma via é só uma coluna. Uma coluna de duas vias normalmente tem duas colunas, uma maior e outra mais pequena. Numa coluna de duas vias, a coluna maior toca as frequências mais graves e as médias até certo ponto. A partir de certa frequência, do médio até ao agudo, já é a coluna mais pequena que toca. Ou seja, quanto mais vias separadas uma coluna tiver, mais vai ajudar a que o vosso som seja mais limpo. Porquê? Porque se vocês tiverem só uma coluna, por exemplo, a coluna está a tocar uma frequência grave no 50 Hz e tem que tocar mais umas quantas ao mesmo tempo, o que é que vai acontecer? Ela não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, com a mesma facilidade do que 3 ou 4 conseguiriam. E então vocês vão ter o som um bocado abafado e não vão, se calhar, ouvir certas coisas que deveriam ouvir, que estão gravadas numa música ou num filme, tão bem como ouviriam num sistema com mais vias. Por isso, eu recomendo sempre, no caso de um sistema 2.0, que são só duas colunas, recomendo que escolham sempre colunas de pelo menos duas vias. Mas há mais, temos duas vias, 3, 4, até mais. Agora, que colunas é que vocês devem escolher para o vosso espaço? É muito importante vocês escolherem umas colunas adequadas ao vosso espaço, ao tamanho da vossa sala e à acústica da vossa sala. Porque não adianta vocês comprarem umas colunas muito potentes se tiverem um quarto pequeno. Vocês vão beneficiar mais de umas colunas mais fracas e vão ter mais qualidade de som e um som mais controlado do que umas colunas muito potentes. Outro erro muito frequente que as pessoas costumam fazer: vou comprar umas colunas com 1000 watts porque mandam melhor som do que umas colunas de 200. Totalmente errado. Primeiro, a potência que é anunciada numas colunas nunca é a potência real. Ou seja, temos dois tipos de potência. Temos os watts RMS e temos os watts de pico. Os watts RMS é a vossa potência constante. Os watts de pico é uma potência a que a coluna consegue chegar, mas só temporariamente. Ou seja, se tocar durante muito tempo nesse máximo de watts de pico, vocês acabam por estragar a coluna. Outra coisa muito importante: colunas amplificadas ou não amplificadas. Qualquer coluna, para ter som, precisa de um amplificador. Normalmente uma coluna não amplificada é uma coluna que não precisa de ser ligada à corrente e simplesmente tem dois fios ou um jack para ligar a um amplificador. Um sistema amplificado é aquele que já vem com um cabo de corrente, ou seja, o amplificador já está embutido pelo menos em uma das colunas e essa coluna vai passar a energia para a segunda coluna. Num sistema 2.1 ou 5.1, normalmente o amplificador está localizado na caixa do subwoofer. Por isso é que vocês ligam um subwoofer à corrente e as colunas ao subwoofer, porque o amplificador é aí que está localizado. Agora, como comprar umas colunas quando estamos num orçamento mais apertado?
Optem sempre por ver análises na net, por exemplo. Eu conheço algumas, podem me perguntar a minha opinião, se tiverem dúvida entre algumas, que eu consigo vos dizer quais é que vocês devem escolher, porque potência não equivale a qualidade de som. É totalmente errado ligar uma coisa à outra. Mais potência simplesmente significa tocar mais alto. Não quer dizer que toque com mais qualidade de som. E por último, o que vocês precisam ter mais em conta ainda é: as colunas só vão tocar tão bem quanto for a vossa fonte sonora. Ou seja, se vocês ligarem umas colunas, um sistema amplificado a um telemóvel, normalmente vai ter menos qualidade do que se ligarem a uma placa de som externa dedicada. Quanto melhor for a vossa fonte sonora, melhor qualidade de som vão ter. Portanto, não se esqueçam, qualidade sempre acima de quantidade, porque o que nós queremos é ouvir música como ela deveria ser ouvida e não só porque toca mais alto. Se vocês estão com dúvidas em comprar umas colunas, precisam de alguma recomendação, podem falar comigo se quiserem. Perguntem aqui em baixo nos comentários ou perguntem até através do meu Twitter. Eu tento vos esclarecer da melhor maneira dentro do vosso orçamento, dar-vos uma sugestão daquilo que vocês devem comprar para ter uma boa qualidade de som. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas comuns. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem aqui um like, subscrevam o meu canal, sigam-me no Twitter, no Facebook também, se quiserem. Eu sou o João e vejo-vos no próximo vídeo. Fiquem bem.